Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. O objetivo do nosso programa é dar oportunidade para que as pessoas da nossa cidade e região possam vir aqui contar sua trajetória de vida, sua experiência, suas lutas, e vitórias e deixar para você aí de casa uma mensagem, uma informação ou até um incentivo. O convidado de hoje é o coach Edson Ferreira, especialista em liderança e coach empresarial. Seja muito bem-vindo, viu, Edson? É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que te agradeço pela oportunidade de falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Gosto muito. Eu amo também. Inclusive, hoje eu estava com o Edson e mais 3 coaches conversando sobre liderança, sobre coach, e a gente comentando que, embora em Caratinga já tenham várias pessoas, já tenha várias pessoas que trabalham com coach já há um bom tempo, tem muita gente que não sabe o que é coach. Então, eu já vou começar essa entrevista te perguntando o que é coach. Já começa com um grande desafio, que é um desafio gostoso, porque o coach ele tem o seu descritivo para dizer o que é, mas eu acho que ele é muito pouco para explicar o que exatamente é coach. Então, se eu tiver que definir de forma muito rápida, eu vou dizer que coach é uma ferramenta ou uma metodologia que vai permitir que você cresça na vida pessoal ou na vida profissional e se torne uma pessoa melhor a cada dia. Basicamente, de uma forma sucinta, eu acho que coach é isso. Sim, e só para as pessoas entenderem aqui que durante a entrevista nós vamos falar, coach e coachee, a diferença para que as pessoas saibam, Então é importante entender essa diferença, algumas palavras. Coaching, coach e coachee. Qual que é a diferença disso? Coaching com ING no final é a metodologia, ou seja, você tem todo um mapeamento, ferramentas e técnicas para que você aplique nas pessoas para ter um resultado específico. Isso é coaching com ING no final. Quando a gente fala de coach, que aí é só CH no final, C-O-A-C-H, é o profissional que aplica a metodologia, que é o coaching. E quando a gente fala coachee, que aí termina com 2 Es no final, coachee, é o cliente. É a pessoa que procura o profissional para aplicar a metodologia para que ela tenha um resultado no final do processo. Sim, só para as pessoas em casa já entenderem quando nós estivermos falando de coachee, e coach. Diferença de coach, isso é uma coisa que as pessoas confundem muito, terapia e consultoria. Bom, deixa eu começar por terapia. Terapia vai sempre trabalhar questões de patologia. Tá? Então esse é o ponto principal. Terapia vai sempre trabalhar questões de patologia. E eu não sou um terapeuta para aprofundar no assunto. Consultoria é um trabalho do consultor, lógico, mais diretiva para que você alcance um resultado X na sua vida ou na empresa. Existe consultoria pessoal e consultoria empresarial. Normalmente mas ele é diretivo. Então ele primeiro ele analisa e depois ele te diz o que você tem que fazer. O coaching, que é a metodologia, é diferente. O coaching ele não é diretivo. Então ele não vai dizer para você o que tem que fazer, porque dentro da metodologia a gente acredita que você já sabe o que tem que fazer, que você já tem todas as ferramentas necessárias para fazer o que tem que fazer. Então o grande papel do coaching, da metodologia, é fazer com que você descubra em si qual é essa força que você tem. Eu gosto de dar um exemplo de memória, por exemplo. Às vezes a gente esquece algumas coisas, Fala assim, nossa, não estou lembrando. Mas está guardadinho na sua memória. Uma hora você lembra. E se você parar, pensar, dedicar nesse pensamento, uma hora você, é isso. Então você já tinha lembrança em você, você apenas não conseguiu acessá-la naquela hora. A sua capacidade de realizar as coisas que você precisa também está guardada em você. Basta que você saiba qual é a chave. O papel do coaching é te ajudar a encontrar a chave certa para que você abra essa porta. Sim. E eu tenho uma curiosidade, você era da área da tecnologia, de informação, uma área muito específica, muito prática, E de repente veio trabalhar com o desenvolvimento de pessoas. Como que foi essa trajetória? Até uma oportunidade para você contar um pouquinho da sua trajetória. Sim, ela foi muito light, e eu vou te contar a história para você entender, então. Eu sempre trabalhei com tecnologia, com desenvolvimento de sistemas, que realmente é uma questão muito cartesiana. Lá 1 é igual a 1 e pronto. Com o ser humano às vezes não, mas lá é 1 igual a 1 e pronto. E desde cedo eu descobri essa área, gostei de trabalhar com essa área e comecei a desenvolver e dei aulas disso. Inclusive eu fui um funcionário da casa, um funcionário da Docton.
Na época não era Docton, não vamos falar em tempo, mas não era Docton. Na época era o Colégio Caratinga, eu dei aula lá 5 anos na área de desenvolvimento de software. E de lá eu fui trabalhar numa empresa onde eu fiquei 17 anos trabalhando nela com desenvolvimento de software. Em dado momento, nessa empresa, eu fui promovido para gerenciar a equipe. E a partir daí eu me encontrei num certo dilema, porque eu não tinha ainda me qualificado para ser esse líder que precisava ser. E aos poucos eu fui buscando essa qualificação. Então antes disso, para me manter na área mais cartesiana, que era desenvolvimento de software, eu fiz graduação de engenharia. Ou seja, nada a ver com de hoje e mais a ver com a de software. E aí eu fiz a graduação, foi no exato momento em que estava no final dela, eu migrei para ser o líder de uma equipe nessa empresa. E aí eu fui buscar um curso de gestão, eu fui fazer uma pós-graduação de gestão de negócios. Depois eu fui buscar gestão de pessoas e comecei a me apaixonar mais por liderança. E nesse período li muito, sempre gostei de ler, consumi muito livro sobre liderança. Busquei cursos fora do estado, inclusive, para liderança e caí no coaching. Em determinado momento descobri o coaching, fui fazer. Quando eu fiz a minha primeira formação em coaching, aí eu me apaixonei pelo negócio. E apesar de eu estar nessa área tão prática, tão diretiva, que era a área técnica, eu já me sentia na necessidade de gerir pessoas. Então eu era um gestor da área técnica, mas tinha pessoas. Então eu fui fazendo essa mudança gradual. Fui conhecendo de gente, conhecendo de comportamento, como é que funciona, os incentivos pessoais, como é que funciona. E fui aplicando e fui tendo sucesso com a minha equipe. E quando eu fiz o coach, eu voltei para a empresa, lógico, eu não tinha saído da empresa, e fui aplicando também na minha equipe o conteúdo de coaching para gestão de equipe. E fui tendo resultados incríveis, maravilhosos mesmo, no estilo de chegar a ser exemplo dentro da empresa, de outros departamentos, falar, nossa, como funciona o seu departamento e tal. Então foi gradual, eu fui subindo uma escadinha. E aí eu fui aplicando e foi dando certo e eu fui descobrindo na prática que o coach realmente funciona. Sim. E essa escolha, o momento em que você virou e falou assim, não, agora eu preciso sair, senão eu não dou conta das duas coisas. Como que foi esse momento que você tinha que tomar uma decisão, ou um ou outro? Também não foi doído, não. Porque foi muito tranquilo, porque quando eu comecei a aplicar o coach na minha equipe e fui vendo que a coisa foi funcionando, a gente sempre quer mais, né? Uhum. Então eu fui buscar fora. Eu falei, não, vou aplicar fora da empresa. E o tempo que eu tinha era o tempo de fazer treinamentos em fins de semana, porque durante a semana eu estava lá, não dava. Então eu comecei a fazer treinamentos. Fui fazendo treinamentos com as pessoas, final de semana, montando a equipe foi crescendo, fui conseguindo montar turmas maiores. E as pessoas foram trazendo relato dos benefícios que os treinamentos que eu fazia, de liderança especificamente, mas aí a gente fala de liderança pessoal também. As pessoas foram trazendo os relatos e mostrando que aquilo era bom e indicando para outras pessoas. Então também foi gradual. A minha vida nunca teve uma ruptura assim de uma hora para outra. Sim. Também foi gradual, porque eu fui percebendo fora da empresa que eu estava que dava para aplicar esse conteúdo de liderança também. A minha saída da empresa me permitiu que eu fizesse os atendimentos de coaching, que são os atendimentos individuais. Você com o coach, que é o cliente, né? Então, esse processo de treinamento ele foi crescendo, então a mudança também não foi tão drástica assim. Ela acabou sendo uma consequência daquilo que eu já estava fazendo. Já estava no caminho, exatamente. Né? O Edson, eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar esse bate-papo aqui. Muito bem, estamos de volta com o programa Doctor Entrevista e hoje eu estou recebendo o coach Edson Ferreira. O Edson, ele é especialista em liderança e coach empresarial. Eu queria que você falasse um pouquinho, o Edson, quais são as suas principais demandas? Por que as pessoas têm te procurado? Hoje eu atendo como maior percentual empresas. Uhum. Então as empresas me procuram e eu trabalho muito o coach de liderança e o coach empresarial. É um momento que eu uso para desenvolver líderes dentro da empresa, mas também o coaching empresarial, que aí é um produto específico para o empresário. Para evoluir, assim como a gente precisa evoluir os líderes, os gerentes das empresas, a gente evoluir o empresário como pessoa e como empreendedor, automaticamente evoluindo o negócio em parceria com isso. Então, minha maior demanda hoje está no mundo corporativo. Uhum. Tenho atendido
muitas empresas e muitos líderes e futuros líderes dessas empresas. E o que levam essas pessoas a te procurarem? Assim? O que elas têm mais de necessidade? Assim? Então, normalmente a empresa me procura quando ela olha para um profissional, principalmente da área de liderança, e vê que esse profissional tem um potencial maior do que ele realmente está entregando, mas alguns comportamentos específicos não permitem que ele se desenvolva e que ele alcance todo esse potencial que ele tem. Então eu sou procurado para transformar esse comportamento e gerar esse benefício direto para a empresa. Automaticamente o crescimento do profissional e da empresa é nítido. E no coaching empresarial, o que eu tenho mais procura para um processo específico é quando a gente fala de gestão de tempo e quando a gente fala de gestão estratégica de negócio. O processo empresarial ele passa por algumas áreas, como gestão de tempo, gestão estratégica, gestão de finanças, do negócio, mas ele passa muito fortemente pela pessoa, por isso o coaching. Então, trabalhar o comportamento e a mentalidade do empresário. Então, a minha maior demanda vem daí e elas me procuram por isso, porque as pessoas, quando você chega no momento em que você sabe que você quer um resultado diferente, mas você ainda não sabe como fazer, o coaching entra de forma muito efetiva para destravar esses bloqueios que o levam a enxergar realmente o caminho que você pode alcançar, caminhar para alcançar. Sim. Eu sei que o coach, a parte que ele mais se sente realizado é quando chega ali no final do processo, né, e vê a evolução do coach. Eu queria que você relatasse alguns exemplos que te marcaram, né, durante essa sua trajetória como coach. Se a gente voltar um pouquinho na história do coaching, é interessante a gente perceber que o coach ele é específico para trabalho com pessoas. Então, quando eu falo coaching empresarial, a gente fala o trabalho com o empreendedor, apesar do negócio estar ali. Mas ele é específico para desenvolvimento de pessoas. Então, na história do coach, a gente percebe que lá atrás ele era muito aplicado, principalmente em esportistas, né? Atletas. Porque a partir do momento que o técnico entendeu que o grande potencial do atleta não estava mais apenas na questão física, mas na questão mental, esse trabalho mental do coaching começou a trazer um resultado muito maior para esses atletas. Trazendo para o nosso mundo aqui hoje, onde a gente aplica o coaching dentro do processo empresarial, o que mais brilha os olhos do profissional é sim, quando ele consegue um resultado que está estipulado ali com o seu profissional. Então, por exemplo, eu já atendi pessoas que a demanda era especificamente relacionamento interpessoal, porque você precisava preparar uma pessoa para ser o líder da empresa, mas isso passa por relacionamento interpessoal. Mas o mais legal de tudo, dentro da minha experiência, é perceber que os resultados vão além disso. Então, por exemplo, eu tenho relatos de pessoas que passaram por treinamentos e atendimentos meus, que tiveram um excelente benefício profissional, mas que chegaram a me dizer assim, Edson, o seu treinamento, o seu conteúdo me ajudou no meu casamento. Olha só que bacana. Algo que parece nada a ver. Então, quando você transforma a pessoa, você não transforma ela num ambiente. Você transforma a pessoa. É porque a mudança interna, isso, né? Então, acontece em tudo. Interna. Então, você tem um benefício empresarial, em família, com amigos, em todas as áreas. Então, isso é muito interessante e é o que realmente você olha para o que você faz e fala, vale a pena. Qual o maior desafio nessa área, na sua opinião? O maior desafio, eu acredito, é se manter atualizado, porque o coach profissional, e é um desafio gostoso. Se você gosta, estudar, né? Mas é um desafio, porque você tem que estar o tempo todo buscando novas informações, porque quando a gente lida com o comportamento humano, isso é muito amplo e muito subjetivo. Às vezes, a gente nunca pode dizer que entende, é mestre no entendimento de comportamento. A gente entende bastante, mas sempre tem o que aprender. Sim. Então essa busca constante ela é muito importante. É um desafio, mas é um desafio gostoso. Eu acredito que seja isso. Sim. Na sua opinião, quais as competências que um coach deve ter para que ele possa apoiar o seu coaching? Eu vou resumir em 3 aqui. Você me perguntando já me veio à cabeça. Primeira é ser apaixonado por aprender. Porque o desafio grande é aprender a cada dia. O segundo é você se despir de vaidades, porque você tem que estar ali para o outro. Então você não tem que pensar em você, você tem que pensar na transformação do outro. E a terceira competência que eu acredito que é de extrema importância é você buscar a cada dia
uma entrega diferente. Porque cada pessoa que você atende é diferente do outro. Então, se você trabalha um líder para uma empresa e amanhã vai trabalhar outro líder para a mesma empresa, o processo é outro. Então, a entrega àquela pessoa é extremamente importante. E acaba sendo um crescimento mútuo, né? Com essa entrega. Não tem como você sair de um processo, você profissional, sair de um processo do mesmo jeito. Assim como você transforma o outro, você se transforma também. É um aprendizado contínuo. Sim. Por isso também é muito bom. Muito bem. Bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Edson. Vamos falar também sobre a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Você vai saber daqui a pouquinho. Voltamos para o terceiro e último bloco do Doctor Entrevista. Aqui ao meu lado hoje, o coach Edson Ferreira. O Edson já estava falando um pouquinho sobre o que é o processo de coach, o processo que ele trabalha. E agora vamos falar também um pouquinho sobre PNL, que é uma das formações que você tem, né? Exatamente. Como que você concilia a PNL com o coach? Na verdade, o difícil é mantê-lo separado, né? O difícil é manter separado. Porque, na verdade, o coaching, ele não é e não pode ser uma coisa só. Então, o coach ele tem alguns preceitos, algumas regrinhas, alguns critérios que precisam ser respeitados, logicamente, para que você não fuja da metodologia, mas eu procuro agregar N conhecimentos para que você consiga ter mais resultados com as pessoas que te procuram. A programação neurolinguística, PNL, é uma dessas ferramentas que influencia diretamente o coach. Então, dentro desses preceitos do coach, na verdade, já há uma série de elementos de PNL. Lógico, quando você vai buscar uma formação específica de PNL, você encontra lá uma base teórica mais forte, específica daquelas questões, e algumas questões mais práticas que você não vê dentro do coach. Então, o que eu procuro fazer não é fazer atendimento de PNL, porque eu não faço. O que eu procuro fazer é fazer o atendimento de coaching e usar os recursos que a PNL tem quando precisa desse reforço. Normalmente, num processo de coaching, ele vai ter já alguns elementos de PNL automaticamente, mas algumas específicas que você seleciona quando necessário. Então, é assim que eu trabalho. Só para as pessoas em casa entenderem, para quem nunca ouviu falar o que é PNL, né? Em que casos a PNL pode ser aplicada e em que casos você aplica a PNL, que é a diferença aí para as pessoas entenderem que você não é um terapeuta de PNL. Não, eu uso ela dentro do coaching, né? Então, a PNL, como eu falei no bloco anterior, o coach trabalha a questão da mente da pessoa para ela gerar um novo entendimento ou um desbloqueio sobre o não sei o que fazer a partir de agora. Isso já são elementos que vêm da programação neurolinguística, por exemplo. Então, o que eu uso na PNL é esse conteúdo para reprogramação mental, tanto nos meus treinamentos e quando necessário nos atendimentos. É a reprogramação mental. O que é reprogramação mental? Porque senão fica parecendo estranho, né? Será que a gente vai programar a mente do outro? Isso é hipnose? Não tem nada a ver com isso. Hipnose tem a sua aplicação também, mas é uma outra questão. A reprogramação mental é simplesmente a capacidade que você tem de mudar algumas questões na sua mente para o seu próprio benefício. Por exemplo, as crenças. Crenças são questões que são elementos que te ajudam a conquistar todos os seus objetivos ou te impedem de conquistar os objetivos que você tem. E muitas vezes a gente não é consciente disso. O próprio processo de coach já vai elucidar algumas dessas coisas. E a ferramenta de PNL, ela tem algumas específicas que podem reprogramar a sua mente para entrar lá e fazer você entender as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, só para as pessoas entenderem. Vou te dar um exemplo. Mas agora, não há mágica. Então, a PNL também, ela não é, assim como a hipnose, ela não vai acontecer se você não quiser que aconteça. Então, você tem que estar disponível para aquilo. Vou te dar alguns exemplos. Estamos aqui na TV. Muita gente morre de medo de gravar um vídeo aqui, por exemplo. Você já deve ter visto muita gente várias. Assim. Falar em público, muita gente tem muito medo disso. Diz que é o segundo maior medo, né, do ser humano. Dizem que é o primeiro. É o primeiro? As pessoas, quando perguntadas sobre qual é o seu maior medo na vida, o primeiro é falar em público, elas nem pensam na morte. O segundo, que é o do desconhecido? Então, deve ser. Esse eu não sei. Eu já tinha falado que o primeiro do desconhecido esse era o segundo. Eu ouvi falar. Enfim, mas é o meu que todo mundo tem. É um ou dois, o número 2.
Mas geralmente é isso. Então, a pessoa tem muito medo de falar em público, seja na TV ou seja diante das pessoas. A PNL tem ferramentas específicas que são capazes de não acabar com o seu medo, porque medo é benéfico, mas de minimizar e você ter condições de ser mais racional diante da situação. Sim. Então ela tem alguns elementos e algumas ferramentas que você pode aplicar em si, não precisa nem de um terapeuta se você tiver o conhecimento necessário, que você pode aplicar em si para que você consiga fazer gestão do seu medo, por exemplo. Nunca eliminá-lo, até é impossível que seja feito, mas fazer essa gestão para que você consiga estar diante do seu desafio com a racionalidade que você precisa ter para que você conquiste o que você quer. Pois é, eu achei muito interessante quando você me falou sobre a PNL, o Edson me contou que no início ele meio que desconfiava, né? É igual São Tomé, quero ver para crer. E foi vendo com você mesmo e com a família que você percebeu, exatamente, né? Como faz a diferença, né? Isso, porque como eu sou do mundo cartesiano... Prático, então, né? Se eu olhar para matemática lá e 1 mais 1 não for 2, eu acho estranho. Então eu fui para a formação e na formação eu descobri, assim como a PNL a subjetividade do ser humano. E algumas coisas, e como a PNL tem o poder de trabalhar em você coisas muito específicas como o medo, a fobia e outros elementos de uma forma muito instantânea. E aí eu olhava assim, opa, como é que é isso? Então depois que eu apliquei em mim, que eu apliquei em família e que eu apliquei em alguns amigos e que eu vi a coisa mudando tão instantaneamente, eu falei, realmente, programação neurolinguística funciona e funciona muito bem. Edson, nosso tempo está acabando. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, de alguma, ou lembrasse, ou uma mensagem, ou uma frase que tenha marcado você, assim, que tenha dado um norte, ou mesmo que tenha marcado um momento da sua vida. Sim, eu falei aqui sobre o desafio de aprender a cada dia, né? Então eu acredito que, se tem uma frase que eu acho que todo mundo deve usar para a vida, ela é assim: se você pode ser melhor do que você já é, por que não sê-lo? Que bom, ótima frase. Eu acho que isso resume a vida. É verdade. Se é que é possível resumir a vida, mas resume o sentido, né? Crescer, desenvolver. Se eu posso amanhã aprender algo, por que não fazê-lo? Nós percebemos que a gente vive um mundo no piloto automático. A gente acorda, vai trabalhar, volta para casa, acorda, vai trabalhar, volta para casa, e de repente a gente precisa pensar que a vida é um pouco mais que isso. Eu posso evoluir a cada dia e eu posso curtir um pouco mais essa vida que é tão curta. Excelente. Edson, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, agradeço. que Deus continue te abençoando. E eu vou terminar esse nosso Doctor Entrevista, levando para você, e o pessoal da produção vai colocar aí algumas fotos de alguns dos trabalhos que o Edson tem feito. Eu vou ficando por aqui então, e te vejo por aí, e te vejo na próxima edição. Até lá!